Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Salmo de número 91. Salmo 91, o título é O Servo Fiel Protegido pelo Onipotente. Vamos ao texto bíblico. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo do Senhor. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O autor deste salmo e a ocasião em que foi composto são igualmente desconhecidos. O salmo ele não tem um título. E não há marcas internas pelas quais possamos determinar quando ou por quem ele tenha sido escrito. E muito geral em sua aplicação, e pode ter sido composto, certo? Sem nenhuma referência particular a qualquer evento ocorrido na época, pois é evidente que não tinha nenhuma referência especial à circunstância do escritor. Ele, embora siga um salmo composto por Moisés, não há razão para supor que tenha sido escrito por ele, nem há qualquer semelhança particular com este salmo. A partir de algumas coisas no salmo, como o Salmo 91, versículo 3 ao 5, versículo 9 versículo 11, parece não ser improvável que o salmo tenha sido composto com referência a algum indivíduo que foi exposto à tentação ou ao perigo, seja de inimigos secretos ou de pestilência, e que se destinava a assegurar a tal pessoa que não havia nada para ser temido, se ela colocar sua confiança em Deus. Não há, portanto, evidências de que foi projetado para referir-se particularmente ao Salvador. É de fato aplicado a ele por Satanás na tentação do deserto, conforme nós vemos ali no Mateus capítulo 4, versículo 6. Mas não há, neste caso, nenhum reconhecimento de sua aplicabilidade a si mesmo por parte do Salvador, a ponto de nos justificar na conclusão de que originalmente se referia a ele, o Cristo. Sua citação pelo tentador não é prova de que esta era a referência original do Salmo. E a citação feita é aquela que poderia ser aplicada a ele da mesma forma que qualquer premissa geral do Antigo Testamento, feita àqueles que confiavam em Deus, e poderia ter sido. A coisa mais notável na estrutura do Salmo é a mudança frequente de pessoas, levando alguns a supor que pode ter sido composto com o objetivo de ser cantado por coros em respostas alternadas. E Micaelis sugeriu que provavelmente havia 2 desses coros, um como no Salmo 91, versículo 1 e 2, celebrando os louvores daqueles que confiavam em Deus, e outro como no Salmo 91, versículo 3 a 8, estimulando e encorajando as pessoas a colocarem sua confiança em Deus e sugerindo razões pelas quais deveriam fazer isso. Isso é sem dúvida possível, mas a evidência de que era a intenção do autor do Salmo, isso não é claro. Trollope, um teólogo alemão do século XIX, ele dividiu o Salmo na suposição de que deveria ser cantado por coros alternados, em parte organizada como essa visão. O Salmo, versículo 1, é o coro, o Salmo, versículo 91, versículo 2, a resposta,
O coro novamente no Salmo, no versículo 9, e a resposta no versículo 10 ao 13. O coro, né? O coro. E o Salmo, versículo 14 a 16, a resposta. Isto, no entanto, é bastante arbitrário, pois não pode ser demonstrado que tenha sido o propósito original. E este arranjo, no entanto, ele sugere uma boa divisão do Salmo. O versículo 1 é a declaração geral da segurança daqueles que colocam a sua confiança em Deus. O versículo 2 é uma declaração responsiva do autor do Salmo, que ele faria do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. Do versículo 3 ao 8 é uma declaração da segurança ou benefício de fazer isso. Uma declaração, o versículo 9, certo? É uma declaração responsiva, repetida pelo autor do Salmo de que ele faria isso, que Deus é o seu refúgio, que é a primeira parte, né? E o versículo 10 ao 13 é uma declaração adicional do benefício disso. Já do versículos 14 e 16 é uma declaração geral que abrange a soma de tudo o que é dito no Salmo, como vindo do próprio Deus, contendo garantias de sua proteção para aqueles que assim colocam sua confiança nele e nele confiam. E este modo de divisão, ele satisfaz substancialmente todas as mudanças de pessoas no Salmo, ou organiza as diferentes partes deles em partes pertencentes aos diferentes oradores do Salmo. Há motivos também para acreditar que essa era a linha de pensamento do salmista, embora não esteja claro se isso foi planejado para ser usado em respostas públicas no canto. E nós ficamos por aqui no Salmo de 91 e até o nosso próximo encontro no Salmo 92. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.